Faladeiras, vamos conversar mais um pouquinho, vamos contar para você mais histórias, vamos descobrir também algumas coisas aí sobre empreender, porque empreender, gente, é uma jornada fantástica, mas essa jornada ela não precisa ser solitária. Então, é sobre isso. E vocês vão entender muito sobre o que é caminhar com mulheres incríveis. Porque eu estou aqui com uma mulher incrível. Presente na minha vida, Alessandra Inês. Seja muito bem-vinda, Alê. Mais uma vez, aqui na Casa Rosa, mas aqui no podcast, na Marra. A primeira. De vez. Muitas, né? Olha isso, gostei disso. Já estou prometendo outras vezes. Já falou? O que você falou que você colocou na sua cabeça? O que você vinha fazer hoje? Hoje eu vim aqui só para bater um papo com a Vivian. É estratégia, sabe, gente? Não é um podcast, é só uma conversa. Não, é uma conversa, conversa. Estamos chique tomando café sem açúcar, porque nós somos finos agora, olha. Nem faz cara feia quando bebe café, não, mas somos zero. Que delícia. Tô aprendendo, gente, tô aprendendo. Alessandra Inês. Quem é a Alessandra Inês? Pra quem não conhece, tem um monte de gente ó, te assistindo aí, ó. Te conhece. Quem é a Alessandra Inês? O que a Alessandra Inês resolve? A Alessandra Inês, hoje, ela trabalha com beleza. Autocuidado. Ela trabalha com imagem pessoal. Ela tem um dom de fazer com que as pessoas, as mulheres, ela em si, elas comecem a se enxergar mais, se valorizar mais, porque o que eu trago dentro do meu espaço de beleza não é só um cuidado com um cabelo. É uma conversa quase que terapêutica. Eu falo bem assim, não é terapia, mas é terapêutico. É um momento, né? Um momento de se permitir. E é muito mágico, porque todas as vezes que eu me deparo com mulheres, muitas das vezes elas chegam de uma forma, mas quando sai, Vivian, saem outras pessoas. Sei, sou prova viva, né? Eu também já acompanhei tantos processos de muitas mulheres entrando e saindo do seu espaço e vivendo isso. Ale, mas como é que foi esse seu caminhar desde novinha? Você tem várias histórias, né? Quando a beleza era a profissão da minha mãe, eu gostava de cuidar do cabelo das minhas amigas, eu tenho casos aqui de gente que gostava de cuidar até do cabelo da boneca, né? Como que foi pra você? Como que foi sua história com a trajetória do autocuidado e da beleza? Vivian, nada a ver com tudo isso. Outra história. Eu até brinquei com a última aula que a gente teve que eu não escolhi empreender, né? Que o empreendedorismo que me escolheu. Então, vamos lá. Eu comecei a empreender no ramo da beleza, assim, porque... não porque eu gostasse da beleza em si. Minha mãe, desde pequena, ela falava, Ale, adolescente, na idade de 15 anos, vai fazer um curso de manicure. Eu, não gosto porque dói as minhas costas. Então, assim, eu nunca quis esses serviços, né, onde eu pudesse, eu achava que era muito esforço, né? Adolescentes têm essas coisas. E depois que eu me casei, eu já estava assim, fazendo algumas coisinhas, um cabelo ali, mas nada assim no profissional. Então, quando eu casei com meu esposo, né, eu me vi, não na obrigação, mas com uma escape para eu conseguir ajudá-lo nas despesas de casa. Eu comecei a fazer unha, que era coisa que eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria ser manicure. E eu comecei fazendo os parentes, os amigos. Aí, quando foi um belo dia, uma colega vizinha perguntou se eu sabia depilar. E eu sempre fui muito teimosa, assim, eu nunca falava que eu não sabia fazer. Eu sempre dizia que eu sabia e saía correndo para buscar informações de como se fazia aquilo ali e executava. E foi aí que eu aprendi a fazer cera, né? Que na época eu fazia cera com açúcar e mel e limão. E fui aprendendo fazendo. Cabelos também fui aprendendo fazendo, depois que eu já tinha uma certa caminho já percorrido, que eu fui procurar curso de pegar diploma, porque eu já fazia. Então, na verdade, para você foi assim uma situação, uma oportunidade que apareceu ali, vou fazer unha. Posso fazer, eu que vou organizar meu tempo.
E aí, no caminho que você foi, como se você fosse se descobrindo desse caminho. Exatamente. Eu fui me descobrindo. E fui descobrindo também que é muito bom, traz muita satisfação você ver as pessoas, o brilho no olhar das pessoas, né? Aquela renovação de autoestima. E isso daí me impulsionava cada vez mais a querer aprender mais alguma coisa. E o empreender, para quem tem muitas mulheres que nos acompanham, tanto aqui presencialmente, nas nossas rodas, reuniões, nos bate-papos, que muitas vezes tem esse desejo, não empreendem ainda, mas tem um desejo, mas tem ali uma habilidade, tem sempre uma coisinha que você gosta mais de fazer, tem uma coisa que você não gosta muito de fazer, mas é como se fosse um mistério ali, mas é uma coisa gostosa que você vai desvendando e vai fazendo sentido para você. Foi o que aconteceu com você, né, Lei? Sim, sim. Eu fui aprendendo a fazer muitas coisas. Tem muitas habilidades dentro do salão de beleza que eu desenvolvo. Tem aquelas que eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto do dinheiro que traz uma satisfação e traz realização de sonhos para minha família. Mas tem aquele servicinho assim que eu sou apaixonada por fazer, entendeu? Então, assim, é muito gratificante trabalhar com o que eu trabalho. Sim. Eu sempre dizia assim, que se fosse para eu ir para dentro do meu espaço, trabalhar, e não fizesse sentido mais para mim eu ver o brilho dos olhos daquelas mulheres, para mim não tinha sentido nenhum eu ir. Porque eu sempre falo que o que a gente faz com amor, com muita dedicação, ela vem a recompensa pra gente através, né, do dinheiro, sim. Que nos mantém, entendeu? Mas eu sempre me via como se fosse como que eu vou te falar? Uma pessoa muito especial para trazer alegria para as mulheres. E eu fiz por muito tempo sem pensar em dinheiro. Por ver essa felicidade, né? Essa transformação. Eu acredito muito, porque a gente já conversou muito sobre isso, que quando aquela mulher chega ali triste, com todas as frustrações, com todo o peso e até a falta de crer em si mesma, e quando ela sai dali se achando mais bonita, querendo olhar no espelho, né? E postando uma foto, às vezes aquela mulher que não tem coragem de postar foto, e naquele momento ela, nossa, eu fico legal maquiada, nossa, eu fico legal arrumada, nossa, olha como meu cabelo tá bonito, o quanto isso sei lá, sabe, é permissão, né? O quanto elas aprendem a se permitir através dos seus cuidados. Sim, né? É gratificante. Tanto para ela quanto pra gente. Você, né? sempre teve o empreender na sua vida, ou você já trabalhou em outras áreas, tentou outras coisas, ou sempre foi assim, porque você falou que desde a adolescência foi quando você começou, né, a ter aquela vontade de ter alguma coisa, mas tinha suas restrições. Aí depois com o casamento você falou, não, peraí que eu posso ser contribuição também. Mas teve alguma experiência diferente? Já, sim, já fui CLT. Não, é porque perguntar. E aí é bom porque que eu toco nesse assunto, porque todo mundo pensa que quem é empreendedor nasce empreendedor. Não. Eu, na verdade, assim, andavam quase juntos. Entendi. Só que chega uma hora que você quer decidir pra onde você quer jogar. Exato. Os dois não dá tanto certo. Você até consegue fazer por um tempo, mas depois você vê que empreender é muito mais libertador do que CLT. Falar um pouquinho sobre esse ponto que eu queria trazer, porque por você já passou muitas mulheres empreendedoras. Muitas. Que trabalharam, que fizeram parte da sua equipe, do seu time, que compartilharam e compartilham espaço com vocês. Então, eu acho que quanto tempo que você está nessa trajetória? 24 anos. Nesses 24... Gente, respeita essa mulher. Idade. 24 anos de empreender na área da beleza, né? Vamos falar sobre isso. Passou muita gente. Em 24 anos, muitas manicures, muitas parceiras na área do cabelo, na área da massagem, na área da maquiagem, na área da trança, né? Muitas mulheres de várias parcerias, enfim. E quando você olha para essas mulheres que chegam até você e você vê ali potencial e o quanto o empreendedorismo pode ajudar nesse processo, né? O que você
Por que você incentiva essas mulheres a empreenderem? É isso que eu queria perguntar. Por que quando chega uma mulher lá pra você, que faz uma unha bem, ou faz um cabelo bem, ou faz uma maquiagem bem, ou faz uma massagem bem, você fala, olha, por que você não empreende? Por que isso instiga em você? Por que você tem vontade de trazer essa mulher pro lado de cá? Vivian, assim, empreender para mim é algo que é igual eu sempre falo, que não é sobre o dinheiro, é sobre realização. Porque muitas vezes a pessoa tá ali, ela sabe fazer, faz com excelência, mas você acredita que elas não se veem com todo aquele potencial? Aí você começa a conversar e plantar aquela sementinha. Eu adoro plantar semente, que você pode, você consegue. Ou às vezes você olha para aquela pessoa, a pessoa ainda nem se descobriu em que área ela quer trabalhar, mas você vai lá e fala, nossa, você tem um jeitinho de tal coisa, por que você não tenta isso, entendeu? E é tão maravilhoso plantar essa semente, porque começa a nascer e brotar sonhos ali, que muitas vezes já foram esquecidos. Às vezes na época da infância eles sonharam com isso, mas vai vindo as coisas do dia a dia e a gente se esquece de realizar, esquece que a gente pode, a gente se sente tão como que eu vou te falar, assim, sem condições psicológicas, emocionais para fazer, não acredita mais em si, entendeu? Então, quando vem essas situações e eu vejo essa questão do empreender, o empreender pra gente, para nós que somos mulheres, ela traz vida pra gente, porque é como se fosse um combustível, sabe? Eu vou lá, eu consigo. Porque você consegue fazer isso. E além de você conseguir fazer o que você quer, você também consegue cuidar da sua família. Você consegue cuidar dos seus filhos. Você tem um tempo, você consegue, lógico que com gestão de tempo, né, que você ensina pra gente, você consegue fazer com que sobre um tempinho para que você faça alguma coisa que você goste, ou que seja aquela reunião em família, ou que seja um passeio, uma viagem, ou então qualquer coisinha boba, que às vezes o ler também é algo tão importante, a gente não consegue encontrar um tempo para fazer uma leitura. Entendeu? Então, tudo isso a gente aprende. E com o empreendedorismo, você consegue ter essa facilidade de você estar reservando esse tempo. Bem lembrado, bem colocado isso. E eu gosto muito de trazer esse ponto para as mulheres, porque nós mulheres, nós temos assim a jornada, é como se quando a gente veio para esse mercado de trabalho, né, quando as gerações anteriores começaram a vir para esse mercado de trabalho, a gente veio para ganhar mais um papel. A gente não perdeu os outros. Não. Né? A gente não abriu mão de um papel para estar em outro. Então, a gente é mulher, aí a gente é esposa, é do lar, porque todo mundo é um pouco do lar. Mesmo quem tem pessoas que ajudam em casa, também é um pouco do lar. Não adianta falar que não é. Tem os filhos, né? Às vezes, algumas de nós temos outros papéis, às vezes tem que cuidar de um familiar, né? Que não é necessariamente um filho, mas faz parte do contexto. E aí, a gente assume o mercado de trabalho, né? Ou um CLT formal, um concurso público, ou um empreender, ainda, né? Trazendo essa linha. Só que quando a gente vem, a gente só acumulou mais papéis, certo? Acumulando mais papéis, eu me sobrecarrego. Porque quando eu volto para minha casa, eu volto para o outro papel. Eu não simplesmente... Turno número 2. Exatamente, né? Então, nós não abrimos mão de outra coisa para estar aqui. Só na hora que a gente não tá mesmo. E isso porque a gente dá jeito de ir pelo celular, a gente vai dar um jeitinho daqui, uma correria aqui. Então, o empreender, ele traz essa liberdade de tempo, de escolhas e geográficas. Só que... Bem lembrado que a lei falou, tem que fazer boa gestão. Porque senão você se perde e aí você começa a entrar num lugar, que eu quero que a lei fala muito sobre isso, que você está fazendo um monte de coisa e não está fazendo coisa nenhuma. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessa mudança para a Alessandra, que aconteceu em um momento da vida dela, onde ela já tinha autoridade, ela já estava expert na habilidade dela, não era sobre isso o problema. Mas ela estava num momento da vida dela que ela estava um pouco cansada.
desestimulada. Desacreditada. Esse momento mesmo. E aí ela começou a ver uns movimentos de uma amiga aqui, de outra amiga colar. Foi mais ou menos assim, né? Foi, e aí, como foi de um sextou, um monte de mulherada junto. E eu sozinha, né? Observando. Ela sentada, gente, A observando. gente olha e namora de longe. Aí você vê o movimento, você vê que ali tá gostoso, as pessoas estão se divertindo, estão se conectando. Aí chegou um momento que eu aceitei. Eram duas amigas minhas que já faziam parte do Conexão, e só que eu nunca tinha vindo, né? Quando foi um dia, hoje essa colega que trouxe já não tá mais no mesmo movimento, Sim. mas plantou, deixou a sementinha dela aqui. Mas ela é maravilhosa. E volta e meia ela aparece. Ela volta e meia ela aparece. semente, hein? E foi assim, eu vim, conheci o Sextou. Não Veio via... com a Márcia, né? Foi com a Márcia da Rinodê. Maravilhosa ela. Aí eu não vi a hora de conseguir chegar perto de você e falar bem assim, ó, me ajuda. E a Karina também já tinha cutucado você Karina lá. já tinha cutucado, já tinha convidado. Minha best, Karina. E Karina ainda falou assim, eu fiquei tão feliz de ver ela lá, depois quando ela Foi, ela ficou muito surpresa quando ela me viu aqui. Que bom, né? Você vê, os anjinhos vêm trazendo as pessoas. Né? É verdade. E aí, a importância disso, gente, agora vamos falar pra você, que é mulher. Por que a gente bate na tecla de você não caminhar sozinha? Eu falo sobre isso todos os dias. Acho que eu vou morrer velhinha falando sobre isso aqui, sabe? Porque quando você trabalha numa empresa ou você é concursada, você não tá sozinha. Concorda? Você vai lá, você tem um gestor, você tem um coordenador, você tem gente que trabalha na mesma linha que você às vezes tem gente que tá abaixo de você tem outras pessoas que trabalham em outros setores que cooperam com o seu. Então, assim, hoje você tá animada, você vai vir aqui, vai produzir isso aqui. Hoje você não tá muito animada, mas você vai vir, porque você tem um horário pra cumprir, porque você tem responsabilidade com as outras pessoas. Ou porque você veio desanimado, mas chega aqui, tem um colega que tá animado, tem um gestor que te coloca pra cima, tem um colega lá do outro setor que ele é gente boa e sempre que você tá assim, ele te ajuda com aquele problema. Então, você pode estar na sua pequenez aqui de tristeza, de desacreditado, mas aí quando você vai pro ambiente, tô falando de ambientes bons, tá, gente? Você vai aqui no ambiente, o ambiente, ele te ajuda, ele te dá um olhar diferente, numa outra situação de você ter, sei lá, é concursado, trabalha numa escola, não importa. Aí você resolve empreender. Aí o que acontece? Esse ambiente é só você, né? Então, eu tô feliz, tô aqui. Eu tô triste, tô aqui. Então, você vai chegando uma hora que você vai falando, não. Aí você começa a falar assim, esse negócio não é pra mim. Desanima. Esse negócio não dá dinheiro. Ninguém me contrata. Eu faço publicidade, ninguém me chama. Aí você vai desacreditando e falar, sabe uma coisa? Acho que eu vou largar a mão. Acho que eu vou fazer outra coisa da vida. Vou voltar pro CLT. Acho que eu vou voltar pro CLT, acho que eu vou voltar a estudar para um concurso. Não que isso não seja importante, tá, gente? Mas às vezes a pessoa não é para aquilo que ela tem o viés, ela tem um dom, mas isso desanimou ela. Por isso que eu falo, não caminhem sozinhas. Então, busquem mentorias, busquem atualizações. E o melhor, gente, dos cursos não é o conteúdo. Olha só que louco. E olha que ousadia eu falar isso pra vocês, porque o meu trabalho, meu conteúdo é bom. É o ambiente. A conexão. É a conexão. O conteúdo, ele é 50% da mentoria. O outro 50% é o ambiente, é a vivência, é a experiência tua com a tua mentora ou com a pessoa que está coordenando aquele curso e os colegas e as pessoas. Por isso que eu falo que é Aí o que acontece? Você vai chegar aqui, você é empreendedora, não tô legal hoje? Manda mensagem no grupo. Tem 2, 3 que você tem mais amizade, para tomar um café, vai visitar ela, vai reenergizar. No nosso caso, vem na Casa Rosa, vem para um sextou, vem para uma roda de conversa, participa de uma aula minha. Não é modéstia à parte, minhas aulas são injeção de ânimo, nem que seja na hora. Não é verdade, Lê? Lapada. Depois é só amor. Mas é isso. Então a gente precisa dessa injeção de ânimo, a gente precisa desse acolhimento, desse carinho. E aí eu queria que você trouxesse, assim, no geral, o quanto todas as experiências, não só como a Eu Presa que você fez, agora nós estamos na VC 365, turma 2, ou seja, a Lê já tá na 3ª mentoria, tá, gente? Ó.
terceiro. E não vou parar não, tá? Porque meu contrato com ela é vitalício. E aí também a vivência com a turma, né? Todas as parcerias que são feitas, as que viraram suas clientes ou que você virou cliente delas. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência em estar em comunidade. Bom, Vivian, eu percebi, e não só eu, mas todas as pessoas que me acompanharam desde o começo, eu falo bem assim, que existia uma Alessandra antes do Conexão e uma Alessandra depois do Conexão. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu cheguei muito desacreditada de mim. Eu sabia, sempre soube que eu tinha potencial. Eu não me via do jeito que as pessoas me viam. A gente pensa que a gente é muito pequena, mas tem tanta gente que se espelha na gente que a gente não tem noção. Tem tantas pessoas que olham pra gente e a gente não sabe, que vê quanta força, quanta garra você tem para executar coisas, para você fazer movimentos, para você trazer alegria, para você trazer transformação, mas às vezes a gente não se vê. E eu cheguei aqui nesse período, eu tava bem cansada, igual você falou, caminhar sozinha é muito difícil, tem hora que você não tem energia nenhuma para fazer. E com o tempo e com as vivências na Casa Rosa, no Conexão, nos movimentos que o Conexão faz, porque eu gosto de participar, mas nem sempre eu consigo estar em todos, né? Assim, ele traz a vivência nossa, ela traz esse ânimo, essa energia. Eu falo que é um carregar de baterias para você conseguir continuar caminhando e também você abre muito os seus olhos em relação ao empreender. Você consegue enxergar de uma forma que muitas vezes assim, não estava tão difícil, mas que a gente não vê. Aí você vem, bate um papo com uma amiga, ou então com a mentora, né? Maravilhosa. Aí parece que faz assim, ó, uau, as portas se abrem, abre um leque de oportunidade. Mas um leque de oportunidade de verdade. E você se sente tão poderosa que você pega, você só sai assim e fala, eu quero fazer, não sei como, não sei quando. Aí você pega, vai para as ferramentas, né? Que a gente aprende aqui também, as ferramentas. E começa a traçar caminhos. Só que acontece também de você traçar um caminho para você realizar um sonho. E nesse caminho as coisas também podem mudar da água para o vinho, igual mudou para mim. E de repente as coisas acontecem de uma forma muito, muito rápida, que você se assusta com tamanha grandeza de tudo aquilo que foi te proporcionado. Mas é assim, parece que é um abrir de mente que você vai só recebendo coisas, recebendo visões de empreendimento, visão de como é que você vai fazer isso aqui, aquilo outro, e o caminhar é muito mais fácil. Muito mais fácil. E vejam bem, o que vocês estão entendendo? Não é que deixe de existir problemas, tá? Não, eu tenho, hein? Um monte. Todo mundo aqui tem problema. Eu sempre brinco, quem não tem problema não tá mais aqui. Todo mundo tem, né? Inclusive eu tenho alguns, né? Só que assim, o que acontece? Quando você tem esse companheirismo, com quem compartilhar, aqui a gente tem muito isso. Aí as meninas que falam, tá? A gente fala das meninas. Porque se eu fosse falar isso, era muito suspeito. Mas a fala delas é assim. Aqui na nossa comunidade, eu me sinto confortável em falar sem ser julgada. Sim. Aqui na nossa comunidade, eu me sinto confortável em saber que eu vou falar, não vou ser julgada. E alguém pode trazer uma solução ou simplesmente me acolher. E isso é muito interessante. Porque às vezes nós não podemos resolver. É só a pessoa, quase sempre, né? É só a pessoa que vai resolver. Mas às vezes você tem uma experiência que você já viveu, às vezes você tem uma indicação que você pode, né, trazer para aquela pessoa. Mas só o acolher. Hoje eu ouvi um trecho de um podcast do Rossandro, que ele dizia o seguinte, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com isso. Que ele dizia sobre criação de filhos. Ele dizia que é a importância da gente dar
presentes especiais em datas especiais para as crianças. Ele falou, o corte era sobre isso. E ele dizia o seguinte, que a menininha foi no aniversário da prima. Chegou lá na prima, a prima ganhou uma boneca que ela queria. Que ela também queria, a prima também queria. Era aniversário da prima, a prima ganhou. Na hora dela vir embora, ela entrou no carro emborrada, um bico deste tamanho. Aí o pai foi e perguntou, o que foi, minha filha, que você tá chateada, tá triste? E aí ela caiu no choro, começou a falar pro pai que a prima tinha ganhado a boneca, que ela também queria ganhar. Só que a prima tinha ganhado primeiro que ela. E aí o pai, naquela hora, traz o seguinte, aí é o comportamento importante. Ele pega e fala, ô minha filha, eu te entendo. Eu também já quis uma coisa e eu não tive, eu tive que esperar para poder. Mas pensa que sua prima, ela tava há 3 meses se esperando para essa boneca, ou 6 meses, sei lá, né? E aí chegou a hora que ela recebeu aquilo que ela queria. Então você também tá. E no tempo certo você vai ganhar isso que você tanto quer. Ele falou, ó, aí ele traz o exemplo, o papai queria aquele carro, mas ele tá nesse, né? Ele traz o exemplo, né? E eu vou trabalhar e no tempo certo eu vou ter o outro carro. E aí, ele trouxe nessa fala a seguinte observação, ele não falou, para de chorar, isso é uma bobeira. Ou, não, vamos ali, vamos comprar para você não ficar triste. Não, ele simplesmente acolhe aquela criança. Eu entendo que você tá triste, eu já passei por isso, eu passo por isso até hoje, mas tudo tem seu tempo. Então agora você vai se concentrar para poder, no tempo certo, você receber a boneca que você quer. E esse texto não é sobre boneca, né? Então assim, na vida, às vezes as mulheres chegam aqui com problemas, vários problemas, de todas as ordens, né? Que chega, né? Só que a gente não tem como resolver. Vamos comprar a boneca para a empreendedora no outro dia. Vamos pagar a cirurgia da empreendedora no outro dia. Vamos ajudar a empreendedora a trocar o maquinário no outro boletos. dia. Vamos ajudar a empreendedora. A gente não tem essa solução. Não. E também não tem a solução de falar, não, Alessandra, para de moagem, fulano, larga de reclamar. Não faz isso. Presta atenção, fica quieto. Não, a gente ouve. A gente acolhe. Falou, amiga, eu já passei por isso também. E passo por isso às vezes. Né? Mas vamos pensar com tranquilidade, vamos pensar numa solução, tem o tempo certo das coisas, né? Necessariamente, às vezes você está vivendo isso nesse momento por alguma situação. Então, esse acolher, sem julgar, sem pressionar, eu acho que é muito isso que falam, né? Que aqui acontece. Eu vivencio isso aqui, sabe? Talvez nem todas vivenciem, mas eu vivencio. Eu vejo muito isso acontecer entre vocês aqui dentro. E principalmente de quem já está há mais tempo, né? Sim. Vivendo o processo. É muito natural esse comportamento, né? Vive, é até engraçado que a gente fala muito sobre a conexão. Eu falo que essa conexão, ela existe muito forte entre a gente. Por quê? Eu já vi vários relatos de outras meninas e já aconteceu comigo. De, às vezes, você não tá naquele dia muito bom. Aí você recebe lá um WhatsApp de alguém do Conexão, ou que seja seu, ou que seja das outras meninas, da Dolly, da Nelby, da Karina, né, que é mais próximo de, oi amiga, e aí, tá tudo bem por aí? Gente, isso tem um peso muito maravilhoso. E sempre acontece, que eu já vi relatos de outras meninas, acontece em dias que você tá mais desesperado. Eu falo, é conexão delas. Existe essa conexão. Vem bem certinho na hora que você tá ali passando por aquele problema e você recebe aquela mensagem e já, tipo, realmente você não está bem naquele momento. E é acolhido. E é acolhido sem precisar falar. Nada. Você não fala nada. Muitas vezes a pessoa entra em contato com você para saber como é que você tá. Você entra em outro assunto com essa pessoa, que não é o assunto que você queria falar. E aí o que acontece? Uma solução. Chega, mas você não falou de assunto, né? Então a gente começa... O problema da Alessandra era a ver com financeiro. E aí, Alessandra, eu alguém liga para ler, aí entra no assunto de construção,
E no final a Alessandra fala assim, nossa, já sei o que eu vou fazer. É muito engraçado como isso acontece. Pelo menos comigo acontece muito, né? Acontece muitas muitas vezes. É uma conexão que eu falo que é uma conexão real entre a gente. E aí, Ale, também queria que você trouxesse dentro dessa pegada, né, de caminhar junto, de movimentar, o quanto também foi importante para você ter um olhar diferente para sua família. Porque a gente que trabalha muito, eu já até comentei isso lá no Salão da Thaís, a gente gosta muito de trabalhar. Se deixar, a gente trabalha 16, 18, 20. A gente mora no trabalho, né? Meu marido vive falando pra mim assim, quando ele vê que alguma coisinha lá de casa sumiu, ele fala, já deve estar lá no salão. Não é muito diferente aqui na Casa Rosa, né? Mas assim, quando a gente começa a entender que todos os papéis têm importância e a gente começa a desacelerar em alguns pontos, né? E também foi importante alguns momentos que a gente falou muito sobre desacelerar, né? Você teve, né, alguns fatores de saúde também que puxaram sua orelha para isso nesse processo, Foi. Mas o quanto mudou isso, até essa dinâmica dentro da sua casa? Vivian, o parar um pouquinho e olhar pra gente, pra família, isso daí é algo que às vezes a gente, na correria mesmo do dia a dia, você não percebe o quanto você está se dedicando mais a um lado e menos para o outro, né? Eu percebi uma época que eu não conseguia resolver alguns problemas e a minha fuga era trabalho. Eu corria para o trabalho. Sim. Né? E quão bom é você conseguir resolver as coisas? Quão bom é você conseguir conversar? Não pegar e ficar jogando a sujeirinha para debaixo do tapete. Ter aquela conversinha bacana com os filhos, sim, organização da casa, ter aquela gestão da família ali, tá todo mundo colaborando. Eu vou ser bem sincera para você, esse começo de ano foi um ano que para mim foi muito difícil em questão de saúde, né? Eu fiquei debilitada durante um bom tempo, precisei muito da minha filha para me ajudar, precisei muito do meu marido, sabe? Eu acredito assim que as coisas, elas não acontecem assim de uma forma errada, sabe? Porque tem hora que a gente se acha tão autossuficiente. Eu posso, eu faço, eu dou conta. Porque eu dou conta mesmo. Se precisar fazer uns buracos nas paredes com a parafusadeira, com um negócio, eu vou lá e faço. Se precisar fazer as coisas, mas tem hora que a gente inverte muitos papéis, né? E acaba fazendo o quê? Se sobrecarregando demais. Eu adoeci, fiquei muito mal. Então eu tive que aprender a depender dos outros. Eu não conseguia me levantar da cama sozinha, eu não conseguia andar sozinha, eu tinha que pedir favor, por favor, você pode pegar uma água para mim? Por favor, estou com fome, traz um prato de comida. Então assim, eu me vi nessa situação onde eu deixei de ser aquela guerreira invencível para ser uma pessoa que precisava ser cuidada. Eu precisei passar por isso, para entender que eu também preciso do cuidado. Preciso do cuidado do meu esposo, preciso do cuidado da minha filha, preciso do cuidado de todo mundo, que não sou só eu que cuido de todos, porque eu sempre tive essa pegada de ser mãe de todos, cuidar de todos, resolver para todos. E chegava na minha hora, eu não conseguia fazer o meu, não conseguia resolver o meu. Então, assim, esse processo de ficar doente me trouxe muito essa questão de parar, desacelerar no trabalho, desacelerar dentro de casa, me permitir ser cuidada, me permitir, sabe, ouvir mais as pessoas. E foi assim, eu aprendi muita coisa. E depois que eu falo assim, depois
que eu passei entre aspas, né? Porque ainda tem algumas sequelas, tem hora que eu me vejo um pouco ainda, passando ainda o processo, já no finalzinho. Mas, assim, depois que eu passei por tudo isso, eu comecei a parar e olhar lá para trás. Ver o quanto eu era atropelada para fazer as coisas. Eu queria fazer serviços que não me competiam, mas eu queria ser a força, né? Igual de conta de tudo. Igual de um homem. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso, mulheres. Vamos ser mulheres dentro de casa. Ah, detalhe, viu? Aprendi na terapia também. Fazendo terapia, que tem a Dallas que cuida de mim, tem a Tati Barbosa também que cuida de mim. Eu tive que aprender fazendo terapia, que eu sou mulher e eu tenho que executar o papel de mulher. Eu não sou homem. Eu não sou responsável pela casa. É o meu marido, eu não posso passar na frente. Então, assim, aprendi muita coisa desse janeiro até agora. Muita paulada. Mas tô aprendendo. Tô achando bom. E ela tá falando de janeiro até agora porque ela tá sendo humilde. Mas, na verdade, ela tá nesse processo já desde 2022, se eu não me engano. Salve. Eu falo assim, de janeiro pra agora que eu fiquei debilitada, né? Mas que eu tô apanhando já tem faz horas. E uma coisa importante que ela falou, olha aí. Cuidado com as emoções. Tempo de qualidade com ela mesma, tempo de qualidade com a família, ter com quem caminhar no empreender, fazendo mentoria para ajudar ela e o mais importante, tendo tempo de qualidade com ela, com o que ela acredita, né? Ter tempo de agradecer pela vida, ter tempo de refletir sobre a vida, que eu acho que é uma coisa assim que a gente, quando vem nesse processo muito desacelerado, né, tem uma situação que às vezes a empreendedora que tá em casa aí vai falar assim pra mim, Vivian, mas eu tô acontecendo tanta coisa, e parece que quando tá acontecendo tudo isso de coisa, parece que eu tô sozinha. Isso é muito comum de ouvir. Quando você tá mais doente, parece que você tá mais sozinha. Quando você tá com mais problema, você sabe por quê? Você fica muito sensível, né, Vivian? Você sabe por que isso acontece? Eu descobri esse ano por que isso acontece. Porque Deus precisa que você esteja com Ele nessa hora. E você precisa mais dele do que nunca. Na verdade, nós que precisamos dele, não é Ele que precisa de nós. E só que quando a gente está no barulho do movimento com muita gente, a gente não para ouvir essa voz que está aqui dentro. Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Então, por isso que quando você está doente, você fica mais sozinha. Por isso que quando você está mais atribulada, você está mais sozinha. Não é que você está sozinha, é que você precisa estar com Ele. E para você estar com Ele, você verdadeiramente está conectado com o que você acredita, com a sua fé, que é um sentimento que te fortalece, você precisa fechar os ouvidos. E se você estiver no meio do barulho, gente, por isso que é bom, tá com uma decisão, tá acontecendo muita coisa, silencia. Fica quietinho. Não é que você não vai conversar com as outras pessoas, nós estamos falando aqui de comunidade, caminhar junto, mas no momento, pensa. Eu posso fazer isso, eu preciso refletir sobre isso, preciso olhar para trás para ver por que tá assim hoje. Porque hoje é resultado de ontem. Então, o que eu fiz ontem que me colocou nessa situação de hoje? Ou o que eu não fiz que eu deveria ter feito que hoje tá fazendo que eu esteja assim? Porque aí você chega no hoje consciente. Não é que você não tem problemas, tem os problemas, mas nós temos consciência. Se hoje a gente não tá financeiramente onde a gente gostaria de estar, a gente sabe por quê. Se hoje a gente não tá com a quantidade de tempo que a gente gostaria de estar, a gente sabe por quê. Se hoje a gente tá num relacionamento que às vezes tá machucando a gente sabe por quê. Porque a gente não quis tomar uma decisão, porque a gente prefere ter paz do que razão, porque a gente, não quero brigar, não quero falar não, né? É muito difícil falar não pra pessoa. Falar, olha, ontem eu conversei com uma pessoa, falou assim, eu não queria fazer tal coisa. Eu falei, então não faça. Aí a pessoa disse assim, mas aí eu não queria falar não, porque essa pessoa é uma pessoa muito querida pra mim. Eu falei, gente, você vai chegar pra essa pessoa querida e vai falar assim, olha, essa situação que você me colocou aqui não é uma situação que eu queira fazer e que eu fique confortável em fazer. Então, não é que eu não queira fazer, mas eu não dou conta de fazer. E aí, por isso, eu não irei fazer. E aí, acabou a conversa. E, Vivi, é interessante falar também que o dizer não pro outro, às vezes a gente pensa que vai machucar o outro, mas dizer não pro outro, ele dói mais na gente do que em quem você está falando, entendeu? Interessante. Isso é verdade.
Eu demorei muito tempo para entender isso daí. Foram anos, assim, que eu venho sido acompanhada, sabe? E dizer não pro outro é dizer sim para você. Fala, não, eu não quero que você faça tal coisa, porque essa tal coisa que você vai me fazer, eu não me sinto confortável, entendeu? Quer dizer, eu tô dizendo, não faça isso daqui porque você me machuca. Quer dizer, você está se blindando. Sim. Eu demorei muito tempo para entender isso. E às vezes você fica doente, carregando um fardo que não é seu, por não conseguir dizer uma simples palavra. Não quero, não posso. Forte, hein? Eu não consigo, mas não está me fazendo bem caminhar dessa forma, entendeu? Então, assim, e outra coisa, é libertador. Liberta. Como Libertador. Dizer não. É lógico que você não vai dizer um não arrogante, né? Você tem que ter muita sabedoria na hora de dizer seus nãos. Dizer não, ele é libertador, ele te tira um peso muito grande. Poxa vida, eu não quero fazer tal coisa. Aí, às vezes você faz porque você se sente na obrigação, não é algo que te dá prazer. Nós não estamos vivendo nessa fase mais, E quando né? você não se sente na obrigação mais de sempre dizer sim, e isso aí te traz uma paz tão grande. Exato. Você não tem noção. Verdade. Mas por falar em dizer sim, vamos falar de dizer sim. E se alguém quiser ser atendida por você, como é que faz? É a coisa mais Doneida, fácil. como diz o adolescente, donada. Do nada. Um corte pra lá. Como é que faz? É muito fácil se comunicar comigo. Você pode acessar, né, o Instagram da minha página, que é Alessandra Inês, beleza, _estética, ou o meu celular, WhatsApp. Mas lá no Instagram já tem, já lá na bio, já tudo bonitinho, é só clicar lá que já vai direto no meu celular. E também temos a página do Alvic, que também ela direciona pra gente também, né? Quem mais tem no Alvic? Conta, além da Alessandra, que faz, o que você faz lá no Alvic? Conta aí. Meninas, lá no Alvic, nossa, Alvic é um sonho realizado, né? Lá no Alvic eu trabalho como cabeleireira, né? Tem a parte de estética também, que eu atuo muito na parte de estética, depilação. Temos a Victoria Lima, né? Que é nossa nails designer, né? Maravilhosa, por sinal. Temos a Jéssica Eufrásio, que é a nossa massoterapeuta, tá? Ela trabalha na área de massagens, relaxante, drenagem linfática, e tem também um método Eufrásio que ela está desenvolvendo, já desenvolveu, né, e está trabalhando, que é redução de medidas na primeira sessão. Temos outros atendimentos também que estão vindo, ainda não está fechado, ainda Sim. mais já estão vindo. Então, assim, o Alvic está sendo a gente colocou como Beauty House, né? A casa da beleza. Porque é lá dentro que a gente vai inserir tudo aquilo que uma mulher precisa realmente para sair e se sentir bela. Não só exteriormente, mas interiormente, porque tem uma pegada que eu quero muito, sempre foi um sonho meu de colocar a terapia voltada para a mulher dentro do meu espaço. Uau, um negócio completo. Ai, né? gente, eu adoro, Maravilhoso. porque eu penso assim, que toda mulher, ela precisa ser cuidada. Tá certo. Não só no seu exterior, porque no interior da gente sempre tem uma coisinha assim que precisa ter um olhar mais mais afinco em relação a isso, né? Que eu acredito que chegou a hora de nós, como mulheres, a gente ser curadas por completo. A né? gente tá falando de uma beleza integrada. Exatamente. Exatamente, né? Uhum. É uma integração do externo com o interno. É, Esse isso é projeto da Lê maravilhoso. tá no caminho, gente. É um bebezinho esse espaço, tá tudo muito lindo, é um espaço muito gostoso, é um espaço muito tranquilo, assim, traz realmente uma paz muito interior estar lá, e tem muitas coisas que estão por vir. Possivelmente, daqui um tempinho a gente vai ter que gravar outro podcast para contar outras novidades, Verdade. né? Mas no caminho é isso que nós estamos vivendo agora, né? Esse momento é o que nós estamos, né, vivenciando, e nós estamos curtindo cada momento, né, Lê? Acho que é isso que é o mais importante, né? Sem pressa, mas fazendo de cada dia um dia mais especial, Muito um dia especial. importante, né? Cada dia, assim, eu
a gente se surpreende com uma coisa nova, uma ideia nova, né? Quando a gente foi montar o espaço, eu pensei numa coisa e de repente surgiu. Gente, se tem uma coisa que eu super apaixonei, foi quando eu falei, meu lavatório, onde que eu vou colocar? Não, vou colocar ele lá fora. Aí eu criei uma parte meio que botânica lá pro lavatório e aquilo ali é tão gostoso, Vivian. Nossa, é maravilhoso. É verdade. Não, traz muita paz, muita tranquilidade. Lugares, verdade, com certeza. Mas é isso, né, Lê? E pra quem tá começando, um conselho? Não desista. As adversidades, elas vêm, mas elas não vêm para te derrubar. Elas vêm sempre para te ensinar e te impulsionar a ser maior ainda. Não desistam, viu, mulheres? Não desistam. E se precisar também, a gente tá aqui, né, Lê? Se precisar, temos aqui, ó, Casa Rosa, Vivian Carla, a conexão delas. Alvic, Beauty House. Muitos espaços. E o importante, mulheres da área da beleza, vou deixar esse recado para vocês. Não se vejam como concorrentes, principalmente da área da beleza, mas eu falo para todos. Mas por quê? Porque a gente sabe que isso ainda é uma verdade intrínseca e a gente precisa ir quebrando isso, porque tem espaço para todo mundo. Hoje mesmo eu tava lá na Thaís, já tô aqui com a Lê, sabe? Então não tem isso, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tem seu potencial, todo mundo tem seu brilho, todo mundo tem o seu servir. O mais importante, gente, Deus é tão inteligente que Ele trouxe uma missão para cada um de nós. Ele trouxe um propósito para cada um de nós. Então, você acha que Ele ia errar e mandar o seu igual do outro? É muito se achar, né? Que você achar que Deus fez um negócio desse, né? Então, assim, entenda o que é o seu propósito, entenda o que é a sua missão de vida e viva. Esquece a tarefa do coleguinha. Faz o seu. E é muito importante falar disso, porque aqui no Conexão a gente tem quebrado muito paradigmas. Quando as mulheres chegam aqui, mas já tem uma do meu nicho. Falando, melhor ainda, porque junta duas aí que fica bom. Isso que é bom. Né? Eu falo sempre isso daí, que é assim, quando a gente chega num estágio de maturidade, Vivian, quando você tem esse pensamento de que eu não tenho concorrente. Entendeu? E eu também não vou falar, tipo, mesmo se porventura alguém comentar comigo que o trabalho da minha vizinha é ruim, entendeu? Eu vou fazer uma coisa nesse sentido de denegrir a imagem de ninguém, até porque eu acredito assim, que se fosse no caso de atrapalhar o segmento de uma das outras, não existiam tantas farmácias quase uma do lado do outro, tantos supermercados um do lado do outro. Gente, tem campo para todo mundo. Tem. Olha, vê a nossa rua Cândido Mariano, maravilhosa, né? Só ótica do começo. Só ótica, a Rua das Noivas, gente, tem para todo mundo. E é importante falar nisso, que aqui no Conexão a gente trabalha muito essa questão mesmo do caminhar juntas e da gente entender que cada um tem um propósito de vida, né? E caminharemos sobre nossos propósitos. Para você, gratidão pela sua vida, gratidão pela confiança e que nós possamos construir mais e mais histórias juntas e ajudar mais e mais mulheres. Eu que agradeço, Vivian. Agradeço muito por você estar comigo nessa caminhada. Agradeço a você por tudo aquilo que você tem me ensinado até hoje, pelo amor, pelo carinho que a gente dispensa uma pela outra. Eu não tenho palavras para mensurar o quanto eu te agradeço por você ter chegado na minha vida. Ai, que lindo! Isso daqui faz parte do arquivo confidencial. Gratidão, família Conexão, por mais um momento e que venham mais e mais momentos como esse. Gratidão, Nicole, que está aqui nos acompanhando. Gratidão, Camila, que também está aqui, né, nos acompanhando. Farias por sempre dar esse suporte. As nossas famílias, né? Acho que é importante a gente agradecer às nossas famílias. A família que a gente escolheu, a família que nos trouxe e a família Conexão, né? Que eu acho que é muito importante, cada uma de vocês. Um beijo e se você ainda não é inscrita, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer, tá bom? E até qualquer momento. Tchau, tchau.